seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E no programa de hoje, nós vamos mergulhar em um tema fascinante e cada vez mais presente no mundo do consumo e também da comunicação. As decisões inconscientes que influenciam as nossas escolhas de compra. Você já parou para pensar por que você escolhe um produto ao invés de outro? Muitas vezes nós acreditamos que nossas decisões, elas são racionais, mas a verdade é que o nosso cérebro é guiado por gatilhos inconscientes. Cores, sons, palavras, formas e até mesmo cheiros. Eles ativam emoções e memórias que influenciam diretamente o nosso comportamento. E olha, mesmo sem a gente perceber. E é justamente nesse ponto que entra o neuromarketing, uma área que une neurociência e o marketing para entender como que o cérebro humano responde aos estímulos das marcas e também das propagandas. E para explicar melhor como que tudo isso funciona e por que é tão importante, tanto para quem vende quanto para quem compra, nós convidamos hoje uma referência no assunto, a Tássia Lima, que é especialista em neuromarketing e está aqui com a gente hoje para desvendar os bastidores da mente do consumidor. Tássia, seja muito bem-vinda ao Psicologia e Propósito. Obrigada pelo convite. Tássia, fala pra gente um pouquinho da sua formação, aonde que você trabalha, com o que você trabalha. Que é completamente sem lógica, né? Se a gente parar para analisar de como que eu fui para psicologia para pizza, né? A minha formação é em psicologia, né? Eu sempre trabalhei com RH, com gestão de pessoas. Nunca fui para a área clínica. E como eu tive experiência de vendas na época que eu fazia faculdade, eu sempre gostei de vender desde criança. Acho que é um dom. E eu fui trabalhar com pizza depois que o meu marido abriu uma pizzaria. Eu entrei como sócia 1 ano depois, aproximadamente. Aquela empresa que nasceu sem cara de empresa. E falei, eu vou para lá para poder trabalhar com vocês. Levei a psicologia, né, para esse lugar. Até então não havia assim, a contratação. Era o namorado da atendente, que era o motoboy, que era primo do auxiliar de cozinha. Aquele negócio bem amador que vai começando e crescendo aos pouquinhos. Como costuma ser as empresas de comércio alimentício aqui no Brasil, que são empresas familiares, né? Que muitas vezes você começa até da cozinha de casa e tudo mais. E aí eu fui para dar essa cara de empresa, acabei assumindo a parte de gestão, treinamento e assumi aí o comercial e a parte de vendas da pizzaria. E isso já tem 10 anos e fui me especializando no mercado food, mais especificamente de pizza. Mas aí você fez todo aquele treinamento de neuromarketing, tudo isso para entender realmente do negócio e falar, vou fazer a cabeça do povo. Então, não é porque sou eu que faço, mas eu sempre falo para os meus sócios que a parte mais difícil da empresa acaba sendo para mim. Porque se você analisar, por exemplo, o financeiro, você segue uma planilha e a matemática é uma ciência exata. É diferente da psicologia, é diferente do marketing. Então, o comportamento de consumo, ele é algo que muda e muda de maneira muito rápida, né? Então, a gente tem sempre que ter essa atenção ao mercado de entender o que está acontecendo para a gente conseguir se adaptar. Eu acho que, assim, sempre que tem uma crise, e nós como brasileiros, né, eu escuto que o Brasil está em crise desde que eu tenho negócio. Então, assim, eu não sei o que é Parece ter que negócio... nunca sai da crise. Pois é. Eu não sei o que é ter um negócio sem estar na crise, né? Eu sempre me perguntei por que uma loja ela está quebrando e a outra está se multiplicando. Talvez vende o mesmo produto, mas por que para uma dá certo e para outra não? Por que uma está faturando enquanto a outra está baixando as portas? Alguma coisa essa pessoa está sabendo que eu não sei. Então, eu sempre tive essa curiosidade de estar à frente, de entender o que está acontecendo no mercado, ou melhor, o que vai acontecer no mercado, para que eu possa saber antes de todo mundo e conseguir me antecipar. E aí, obviamente, né, eu acho que a pandemia, ela é um marco na vida de todas as pessoas, né? Foi uma pandemia... a pandemia... Exatamente. Foi uma pandemia mundial, mas a pandemia, e justamente eu repito sobre crise, porque eu acho que a crise, ela separa muito aí o joio do trigo, né? A crise é um momento também que você explora muitas oportunidades, em que você se vê obrigado a aprender, a modificar. E o padrão de comportamento da pandemia para cá, ele mudou muito, ele vem mudando cada vez, né, com mais rapidez.
E aconteceram coisas que talvez não aconteceriam. Por exemplo, o meu pai tem 68 anos de idade. O meu pai, ele não era uma pessoa que comprava online. Sim. E ele passou a comprar na pandemia. Uma vez que essa forma de comprar ela é aprendida, ela nunca mais vai ser deixada de lado. Exatamente. Então, hoje, ele é um consumidor online, assim, até bem mais acelerado do que eu. Então, é importante a gente entender o que aconteceu na pandemia, não especificamente durante a pandemia, mas o que ela trouxe de consequência, o que ela aprendeu, ou melhor, o que ela nos obrigou a aprender para esse novo formato. Tem gente que já não olha desse lado, acha que a pandemia só trouxe prejuízo. Tá, a gente sabe, teve perdas, foi uma doença a nível mundial e tudo mais, mas de toda a parte ruim, o que a gente pode extrair do bom? O que a gente pode aprender com aquilo? Então, esse comportamento de consumo, ele bate justamente nisso, porque, por exemplo, as pessoas, elas começaram a ter um olhar para os comércios locais, de você comprar do comércio do lado. A gente tem essa ideia de que, assim, né, quando você divulga um trabalho, quando você divulga um produto, muitas vezes uma pessoa que não te conhece, ele vai divulgar, ele vai te prestigiar, e às vezes um familiar não. Então, eu vi isso muito na pandemia, esse comportamento de compra online, esse hábito em que hoje você vai na loja comprar se você quiser, não porque você precisa estar lá fisicamente. Então, o e-commerce, ele deu uma grande acelerada e, obviamente, o delivery. Né? O delivery, ele modificou completamente. E aí foi a hora que você falou, tá no meu momento. Para nós que já éramos delivery, de certa maneira foi até ruim, porque assim, a gente já tinha um modelo aprendido e a gente não tinha concorrência. Sim. E naquele momento todo mundo se viu obrigado a aprender a fazer. Então hoje a concorrência é muito maior. A gente só teve que aprimorar, né, o que a gente já fazia. Mas, por outro lado, a gente teve que prestar mais atenção nesse consumidor, porque o que aconteceu? De repente, como a gente tem muitas lojas em bairros diferentes do Rio, o comportamento de cada loja é muito diferente de uma para outra. O público muda bastante. Muda bastante. E aí, após, assim, 5, 6 anos fazendo isso, eu já tinha o público na palma da minha mão. Sim. Eu já sabia exatamente o horário que eu ia oferecer, para quem oferecer, como oferecer, que tipo de valor eu ia colocar naquele produto. E aí, de repente, eu me vi muito perdida, pensando assim: quem é esse público? Cadê essas pessoas? Mudando, assim, mês após mês. E aí, eu fui fazer uma especialização, fiz um MBA em neuromarketing e comportamento de consumo, para poder conseguir, né, acompanhar melhor. E, obviamente, também eu estou sempre inserida em feiras, em formatos a nível educacionais mesmo aqui no Brasil, porque o Brasil investe pouco em educação, né? E a educação ainda é vista como dívida, como custo. E difícil acesso. Difícil acesso e, assim, ela não é vista como investimento. Sim. Ela é vista como um custo. Sim. Né? Então, como o comércio food é muito comum empresas familiares nascerem de dentro da sua cozinha, mas uma hora que vai crescendo, você precisa se especializar, precisa estudar. Então, a gente, assim, sempre buscou muito isso para a gente conseguir entender esse formato de compra e se adaptar, assim, o mais rápido possível. E para você, aí dentro do neuromarketing, o que significa dizer que a pessoa ela compra inconscientemente? Porque nós pensamos que temos muito acesso à nossa mente de maneira racional, e não é. 95% das nossas decisões, elas são tomadas no campo emocional. Sim. Então, tudo que a gente reage de maneira emocional, ela é ligada às nossas crenças, aos nossos gatilhos, a tudo que a gente aprendeu ao longo da vida. Essa é uma outra herança que a pandemia nos deixou, né, de ter uma aceleração tecnológica e ter acontecido em prazo de 6 meses, por exemplo, algo que demoraria a acontecer em 8 anos. Sim. Então, hoje a gente tem uma aceleração de aprendizado. A gente pode perceber que os vídeos hoje, a gente escuta no +2, a gente assiste no +2. As pessoas não estão mais com paciência de ler livros, de ter uma conversa. É tudo muito rápido. A vida está muito acelerada. Né? Então, como nós temos muito estímulo ao mesmo tempo, o que o cérebro ele precisa fazer? Ele precisa
filtrar ali para você o que é importante e o que não é. Sim. Então, a parte emocional, que é responsável, né, por isso, ela identifica os gatilhos emocionais para você conseguir fazer, né, essa tomada de decisão que, diferente do que a gente pensa, não tem nada de racional. Tudo inconsciente. Tudo inconsciente. E aí, até aquela introduçãozinha que eu dei ali, que eu falei que as cores, o ambiente, a logo e até mesmo os cheiros, isso influencia na tomada de decisão. Pura verdade. Pura verdade. Aquela loja cheirosinha que você entra ali no shopping, tem aí um dedinho de neuromarketing no negócio. Sempre tem, né? As marcas, elas sempre fazem um estudo, né? Para poder entender que tipo de público que você vai comunicar, como que você vai comunicar, que tipo de cheiro é familiar. É muito natural, por exemplo, às vezes a gente está numa loja e a gente vai comprar um bolo numa padaria e você sentiu um perfume de um bolo de fubá e você se emocionar, porque você lembrou do bolo que você comia quando era criança. E aí você vai comer, não é porque aquele bolo tá bonito, tá com a cara boa, ele tá barato. É porque ele te remeteu à memória da sua avó. Sim. Então, é esse tipo de emoção que as marcas costumam trabalhar, né, para o consumidor, para que ele consiga decidir entre você e não pelo preço ou pelo formato, né? Acho que a gente teria que fazer aqui um podcast inteiro para a gente poder falar sobre a psicologia das cores, por exemplo, quanto influencia. A maioria dos fast foods tem a cor vermelha, amarela, né? Que são cores quentes, né? Que remetem à fome, por exemplo. O tipo de layout, o posicionamento. Por que as gôndolas do supermercado, todas as besteiras de biscoito, de bala, elas ficam na hora do caixa, né? Que é onde você você é obrigado a ficar parado. Por que você não pode ir ao mercado, por exemplo, com fome? Porque... é péssimo. Você gasta o dobro do que você ia gastar na compra. E geralmente com besteira, né? Sim. Então, são gatilhos mesmo que a gente aprende através daquilo que a gente vê, através daquilo que a gente escuta, do nosso olfato. Como que você vai se ligar emocionalmente àquele produto para poder se decidir por ele. E tem como a gente trabalhar o cérebro para a diferença entre desejo e necessidade? Porque na hora de comprar, muitas vezes a gente não precisa daquilo. Sim. Mas a gente deseja ter aquele negócio dali. Como é que a gente faz para o nosso cérebro entender que o que eu realmente preciso e o que realmente eu só estou desejando naquele momento? A necessidade, ela é mais ligada ao nosso instinto de sobrevivência. O desejo, não. O desejo é sobre um prazer. E geralmente imediato. Então, é mais ou menos explicar. Eu estou com um desejo, ou melhor, a necessidade de comer pizza, mas o meu desejo é de comer a elefante, por exemplo, né? Outra opção é uma bolsa. Nós, mulheres, precisamos de bolsa, sempre, né? Sim. Precisamos de bolsa grande para poder carregar nossos itens, porque a gente vai trabalhar, porque a gente vai pegar a criança na escola. Mas por que a gente precisa de uma Prada, especificamente? Né? Isso tem muito mais a ver com o desejo. E por que eu não posso ter uma só? Por que eu tenho que ter 5? Para escolher no dia a dia. De cada cor, né? Porque para cada uma é um formato, para uma ocasião diferente. Sim. Então, trabalhar o desejo no consumidor é justamente você tornar aquilo que talvez foi um pensamento, ou hoje uma pizza cairia bem, e tornar aquilo uma necessidade imediata para ele, né? Como que você mostra isso para o cliente? E dentro das áreas do cérebro, lobo frontal, lobo temporal e papapá e ppp, será que esse desejo de compra está muito perto ali da parte de prazer do cérebro? É o sistema límbico que é responsável pelas nossas emoções, né? Então, a gente ativa ele com gatilho justamente de escassez, Sim. de percepção de valor, principalmente. Por que essa bolsa custa R$7.000 e aquela outra ali custa 70? Né? Muitas vezes é a mesma fabricação, só trocou a etiqueta. Qual o tipo de produto que tem ali para que ele entenda aquilo como valor. Sim. Então, ativar essas áreas do cérebro que são responsáveis, né, pela parte emocional é o que faz ali o consumidor decidir. E tem uma coisa que sempre pega muito na minha cabeça, é o tal do depois da vírgula 99.
Isso também é uma estratégia, né? Também tipo é uma assim, ó, não é estratégia. R$10, é R$9,99. R$9,99. Que estratégia é essa péssima? Porque a gente sempre fala assim, ah, não, se fosse R$10 estava caro, mas R$9,99 tá acessível. Horrível isso. Ontem a gente estava até revendo uma situação de cardápio e aí a gente estava falando, inclusive, sobre o posicionamento de produto, né? Justamente, você tem que tomar tanta decisão. A gente já acorda hoje, a gente abre os olhos já tendo que tomar a decisão, né? Sim. Eu piso no chão com o meu pé direito ou esquerdo. Eu vou primeiro escovar os dentes ou vou primeiro tomar banho. Eu vou primeiro tomar café ou vou olhar o celular. Então, a gente tem que tomar a decisão o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, quanto mais curto for o caminho para o cliente, mais fácil ele vai se decidir por você. Sim. Então, se você tem um cardápio, por exemplo, muito extenso, muitas vezes você acha que você está agradando o cliente, dando muita opção para ele, mas, na verdade, você está dificultando com que ele decida sobre você e aí ele, já deu. E eu vou para lá. Sim. Então, você percebe que o comportamento de compra, ele tem muito mais a ver hoje com você facilitar o caminho daquela pessoa que já tem milhares de decisões para poder tomar ao mesmo tempo, para você poder sugerir. Então, você já coloca, por exemplo, no topo do seu cardápio, produtos em que você tenha uma escala melhor, um CMV melhor. Produtos, por exemplo, de 1 a 9, ele tem uma percepção de valor para você. Quando ele vira a vírgula e ele passa para 10, ele já tem uma outra percepção. Sim. Então, tudo isso é posicionado muito estrategicamente para que você consiga se decidir por aquilo. Né? Aí você falou aí do cardápio muito extenso, né? Eu lembro de acho que é tipo um seriado que eu vejo na TV. E aí tem um senhor, você deve ter ouvido falar, que ele vai até lá as cozinhas, que ele pega um cardápio, o cardápio tem 3, 4 páginas, ele fala assim, tá errado, tem muita coisa aqui, como é que vocês dão conta de fazer tudo isso? E aí chega no final do programa, ele reduz aquele cardápio a menos da metade. E ele fala que você tem que se tornar muito bom naquilo dali. É melhor do que você ficar mediano ou ruim em várias coisas. Sim. E vai bem nisso também, né? O cardápio reduzido, acho que ele vai chamar mais atenção e vai dar menos problema para o cliente. Porque sabe o que eu percebo? Nessa briga de concorrência e de mercado, a gente tem muitas vezes se preocupado em fazer o diferente, em fazer o extraordinário, e poucas pessoas passaram a entregar o básico bem feito, que é o que funciona. Sim. Então, eu acho que esse programa e o que ele entrega ali é justamente isso, né? É o básico bem feito. Às vezes, você tem vários ingredientes numa hamburgueria e você trabalha com vários tipos de queijo, são vários pontos, você não consegue entregar um pão com carne, assim. Então, não sai bem feito no não final. sai bem feito. Então, eu acho muito importante você trabalhar um bom produto, um produto de qualidade. Não é um diferencial, é uma obrigação, independente do público que você trabalha, o produto, se é nível A, B, C, né? Qualidade é algo que é dentro daquela escala, não é porque é para o público C que eu vou trabalhar um produto ruim. E você entregar o básico para depois você ir conseguindo avançar. Mas mesmo com um cardápio extenso, eu quis dizer mais sobre como você posiciona. Por exemplo, eu posso ter um cardápio como eu tenho, com 36 sabores. Sim. Só que eu tenho 5 sabores especificamente, que são sabores que o público mais pede, que eu consigo trabalhar também um valor diferenciado e que eu tenho um CMV mais folgado. Então, eu coloco ele lá pro topo. É óbvio que ele vai se decidir por lá, ao invés de ficar lá embaixo rodando baixando o cardápio. lá de baixo. Se ele quiser, ele vai procurar, mas é diferente do cliente, por exemplo, que está no meu cardápio próprio ou do cliente que está na plataforma vermelhinha, né? Então, para a gente poder facilitar e se decidir rápido. É isso. E o que acontece no nosso cérebro quando a gente sente aquele prazer porque comprou uma coisa? Nem era necessário. Mas você comprou e vem aquele prazer. O cérebro fica como com isso? Então, eu costumo trabalhar com os clientes, assim, gatilhos que sejam emocionais, mas de gatilhos que tenham principalmente um envolvimento real com a marca. Sim. Porque eu estou falando isso porque a minha primeira experiência com venda foi em shopping. Eu trabalhava em loja de roupa e tal. E eu comecei a perceber, eu falei, o que essas meninas que mais vendem, nós éramos 30 vendedoras na época, era uma loja bem grande, o que essas 7 aqui elas mais fazem? Elas eram as que menos atendiam o movimento e que tinham mais clientes fiéis. Sim. Então, essa questão da recorrência, do cliente fiel,
eu consegui entender isso muito rápido, né? Hoje a gente faz um CRM, hoje a gente tem tráfego pago, hoje você consegue abraçar o cliente de diferentes maneiras. Naquela época, estou falando de, sei lá, 17 anos atrás, era papelzinho, né? Sim. Caderninho, caneta na mão. E aí eu anotava. A Carla, ela veste IP, ela viaja com frequência para o exterior, ela é solteira, ela gasta X por mês. Então, eu já tinha essa recorrência. Eu não dependia do movimento do shopping ou das datas para poder ter ali o meu mínimo de faturamento e saber mais ou menos ali no final do mês quanto ia ser o meu salário. Sim. Então, como que a gente consegue trabalhar bem com o cliente? Trabalhar gatilhos emocionais não significa, e isso eu acho que é muito importante explicar, é um ponto muito bom de você ter levantado, porque trabalhar o emocional do cliente não significa enganá-lo. Exatamente. Enganar é outra coisa. Sim. Né? Enganar é você Tem gente não que entregar... acha que o neuromarketing vai ser só uma enganação para poder arrancar dinheiro da pessoa, e não Nossa, você é psicólogo, você sabe exatamente o que você vai falar para mim para eu poder entregar para você. Não é isso. Né? Como um casamento, né? Ninguém fala lá na frente, você promete aturar o mau humor da sua mulher, você promete... Ninguém fala isso. Ele é vendido de uma outra maneira, mas é mentira. A maneira que é vendida, não. Que mas o neuromarketing vai ser mais aquele assim, ó, vou te agradar de uma forma melhor do que aquele outro ali que não estudou para isso. É mais ou menos isso. Vou te agradar diferenciado aqui no meu cardápio, no meu produto, na minha logo. De maneira mais certeira, para que você não nem lembre da concorrência, né? Na verdade, Sim. é essa. Ou que se você for para a concorrência, mas que você lembre que a sua pizzaria continua sendo a Elefante a preferida, né? Então, eu acho que isso a gente pensa em trabalhar mais com o cliente, que é justamente ter clientes que entendam a autoridade da marca, que tenham a recorrência e principalmente que defendam a marca, né? Eu digo que a gente tem muitos embaixadores da marca, que às vezes até em rede social, né, com algum tipo de reclamação. Ah, não, mas não é assim, eles são ótimos, são maravilhosos. Hoje a gente mal precisa se defender, porque a gente já tem os clientes reais que fazem isso, né, por nós. Então, eu acho que trabalhar o cliente com a sua marca, por isso que a gente também, como dono, passou a posicionar muito a nossa imagem, o nosso rosto pessoal, porque também como uma mudança de comportamento de consumo, hoje não adianta só você entregar um bom produto. Sim. Você percebe que se você entrega um bom produto, mas você, por exemplo, tem uma atividade em que você escraviza um funcionário... Eu sou mãe de uma menina de 19 anos. Ela não vai comprar de você. Não. E ela me ensinou também a não comprar desse tipo de empresa. Exato. Né? Então, se você faz testes em animais, enfim, são inúmeras situações aqui que a gente pode citar, que hoje a gente já consegue ver uma transformação importante de mercado. Sim. Mas eu acho que por isso os donos eles foram se mostrando tanto, porque eles não querem só ver como aquela pizza é preparada. Exato. Eles querem saber quem é que está preparando, de onde surgiu, qual que é a história. Né? Nesse sentido, eu também comecei a me posicionar muito como mulher empreendedora nesse meio, porque são poucas mulheres em cargos de liderança no Brasil, e principalmente na parte que eu estou, que é o comércio food, né? Sim. Então, trazer o cliente para ter esse envolvimento de conhecer o teu produto, mas também conhecer a tua empresa, conhecer os teus funcionários, conhecer como que é o processo para a pizza chegar na sua casa, você faz realmente que ele crie uma identificação. E um vínculo também com a empresa. Né, com a sua marca. E, óbvio, também, né, oferecendo programas de fidelidade, onde você consiga, de fato, ser uma troca, né? Não é só tirar do cliente, mas é uma via de mão dupla para que ele consiga ali estabelecer esse vínculo, de fato, emocional com você. Exatamente. Olha que o papo hoje está muito interessante. Você não falou pra gente quais são as empresas que você trabalha. Pizzaria Noventão, Pizzaria Elefante, Balde Rosa. É isso aí. E... ouvi um papo aí de que a Noventão é a maior pizza do Brasil. É a maior pizza do Brasil,
Nós entregamos a maior pizza do Brasil, né? Na verdade, o nosso negócio não foi fazer uma pizza grande, né? A gente desenvolveu um baú térmico que é acoplado em cima da moto. Sim. E para poder fazer uma entrega dessa pizza de 90, como se entrega uma pizza de tamanho comercial. E nesse sentido, sim, nós somos a maior entrega do Brasil de moto. Porque geralmente as pessoas falam, né? Mas como é que isso chegou? Chegou de caminhão? Chegou de picape? Todo mundo pergunta. Chegou como? Não, gente, é de moto. E olha, vale lembrar de novo, né, Tássia? Não é que a pessoa que trabalha com neuromarketing está enganando o cliente, mas está mostrando o melhor para o cliente, ajudando ele até mesmo a tomar as decisões. É isso aí. A primeira percepção de valor que a gente encontrou dentro do nosso modelo de venda foi o de receber os próprios vídeos dos clientes, entender como que eles postavam, como que eles interagiam, o que eles gostavam. Sim. A gente estava aqui falando no intervalo sobre a ocasião que você recebeu com a sua família e foi a dificuldade de passar pela porta, de subir uma escada, que é exatamente o que viraliza. E aí, a gente passou a prestar atenção que 70 e 90 centímetros, que a gente indica para 10 a 15 pessoas, nós não temos famílias desse tamanho. Sim. Então, 70 e 90 centímetros, quando sai um pedido desse tamanho de pizza, alguma coisa está acontecendo ali naquele local. Algum evento com bastante gente. E pode ser um evento até pequeno, às vezes é uma aprovação no vestibular, ou passei numa prova que estava muito difícil, hoje é dia de comer pizza, é uma visita que você recebeu em casa, um amigo, uma formatura. Nós já participamos várias vezes, por exemplo, de chá de bebê. Eu fiquei super emocionada, inclusive, mês passado, porque a gente fez há aproximadamente 1 ano atrás um chá de bebê. A gente fez um chá de bebê, não, né? A gente entregou uma pizza em que um casal estava revelando para a família, né, um bebê. E eles não postaram porque eles estavam vindo de uma perda gestacional, era uma gravidez delicada. E aí ele me mandou uma mensagem mês passado falando que o bebê tinha nascido, que estava tudo mais. A gente compartilhou o vídeo, foi lindo. Ó, fiquei até arrepiada. Então, quando a gente passou a entender que a gente estava participando da vida dos clientes em um momento delicado, e eu quero ser bem lembrada, né? Imagina, você está aí na sua formatura e você tendo uma experiência ruim. Então, foi uma forma de a gente trabalhar essa emoção que o cliente sentiu com aquela data para poder reforçar o nosso nome. Sim. E fazer com que, aquela pizza que eu pedi na minha formatura é a pizza que eu vou pedir na terça-feira só para mim, ou só para mim e para o meu marido. Então, a 70 e 90, ela... Já até talvez antecipando uma pergunta, porque as pessoas me perguntam, é que vocês mais vendem, né? Não chega a 10% do nosso faturamento. É sério? Não chega a isso. Ela não tem essa venda expressiva como as pessoas imaginam. Mas a maioria que a gente vende é 30 e 40 centímetros, que são os tamanhos tradicionais. Mas ela é o tamanho que conta a nossa história. Sim. Né? Ela conta a nossa história e é a maneira com qual a gente é lembrado pelo cliente. Se a gente fala noventão, a gente não vai pensar na pizza pequena. A gente lembra da pizza grande. O próprio ão, né? Ele já te remete a algo que é grande, né? Exatamente. O elefante, que é algo muito grande, que é um símbolo de força. As cores também que a gente trabalha, né? Nas embalagens, que também é um contato. Principalmente o delivery, né? Na verdade, é o único contato praticamente com o cliente. Também reforça toda essa autoridade de marca. E aí vem essa questão dos algoritmos e das redes sociais. Elas também conversam com o inconsciente da pessoa? Conversam porque os algoritmos, eles entregam exatamente aquilo que você está pensando, né? Qual é exatamente o teu comportamento. Eu lembro que quando a gente começou a desenhar a persona, o público persona, a gente tinha mulher... 35 anos,
que mora na Zona Oeste do Rio e trabalha e ponto. Hoje a gente tem informações assim muito precisas, né? A gente tem informações hoje dessa mulher, do sabor que ela pede, o horário que ela costuma pedir, quais dias da semana, em quais ocasiões, qual que é a frequência dela. Então, quando você vai fazer hoje uma indicação de promoção, quando você vai oferecer o seu produto, você consegue ser muito mais assertivo. Porque imagina, eu estou aqui e eu pensar, ai, nossa, estou morrendo de vontade de beber uma água. E aí a água se materializa na sua frente, né? É como se a gente justamente se antecipasse ao que a própria pessoa tá pensando para já oferecer ali para ela, né? Então, esses são informações, né, que a gente já tem hoje de maneira bastante refinada para a gente conseguir ser mais assertivo na amostragem, né? Em virtude da população ela estar envelhecendo mais, uma geração de consumo está consumindo junto com a outra. Antigamente, uma saía de cena para que a outra entrasse. Exato. Hoje não, né? Tá então, todo mundo junto. Pela primeira vez, acho que no mundo, 5 gerações estão consumindo ao mesmo tempo. Aí volta aquele nosso assunto lá do início do programa. Será que a pandemia não tem a ver com isso? Tem, o exemplo acelerou que você deu muito, do seu sim. pai, que não fazia compras online, mas, por exemplo, com a pandemia, hoje ele é uma pessoa que super compra online o tempo todo. Exatamente. E aí, quando eu penso numa marca, ela tem um tom, ela tem uma voz, ela tem uma cor, ela tem um slogan, ela tem um formato dela de apresentação. Só que eu tenho que apresentá-la para 5 públicos completamente diferentes. Como que eu faço isso? Sim. Então, as ferramentas que a gente tem hoje, né, de utilização no mercado, elas são, de fato, assim, bem refinadas para a gente ser mais assertivo. Ressalto e fica até repetitivo, mas é importante lembrar. Se antecipar e diminuir o caminho de escolha do cliente com tantas opções, né, que a gente tem hoje. Quanto mais facilitador você for para o seu cliente, maior a probabilidade dele escolher comprar com você. E dele voltar depois. O objetivo nunca é dele comprar uma vez e nunca mais voltar. Mas é dele voltar e dele mesmo fazer entregar, a propaganda né? do teu produto. Entregar um bom produto. E isso que é, de fato, não enganar o cliente, né? É você ser assertivo, conseguir diminuir o caminho dele, fazer com que ele te escolha e, de fato, entregar aquilo que você prometeu para que ele volte a comprar com você. É isso aí. E será que existem diferenças de decisões inconscientes entre compras físicas e online? Será que eu pegar é diferente do eu só olhar na tela do computador e por isso talvez a compra física vai ser melhor de eu fazer do que a online? Ou varia de pessoa para pessoa? Eu acho que o digital ele abriu um caminho muito interessante de conseguir pegar públicos em momentos diferentes do dia e inserir nas próprias telas gatilhos que são muito diferentes do físico hoje, por exemplo. Sim. Eu acho que o físico hoje, ele tem muito mais a ver com experiência. A gente também falou isso no início, né? Eu preciso estar nessa loja física para comprar isso ou não. Então, óbvio que ambos precisam de gatilhos. Porém, o físico, ele se concentra muito mais em proporcionar para o cliente a experiência naquele lugar. Então, se ele está sendo bem tratado, se tem uma pessoa com educação, assertivo para poder falar com ele, como que está a iluminação do produto, se ele está conseguindo sentir o cheiro, se ele experimentou no lugar algum pedaço de amostra, né? Quando o cliente, por exemplo, ele vai na pizzaria, a gente só trabalha delivery, mas a gente também tem retirada em balcão. Então, as nossas cozinhas, elas são abertas justamente por conta disso. Então, o cliente, ele chega no nosso balcão, ele consegue ver como é que está sendo preparado o produto, ele sabe que ali existe uma cozinha, ele consegue ver a higienização, ele tem um atendimento da caixa, do atendente que vai recebê-lo, ele vai ver o nosso cardápio, ele vai ter toda uma experiência imersiva. Sim. Agora, o digital não. O digital, ele tem que ter caminhos que não são ligados à experiência em si de sensações ou percepções, mas de facilitação.
né, de concluir aquilo ali rápido e você conseguir aproveitar, né, dentro do comportamento dele, situações como necessidades de fome, de sede, de desejo, que são em horários específicos do Sim. dia, como que as pessoas estão mais suscetíveis, por exemplo, de manhã a produzir tal situação e à noite a outra. Então, são ferramentas diferentes, né, para trabalhar. E dentro do neuromarketing, tem aquela história assim que a nossa história de vida pessoal influencia no na nossa trajetória de consumo? A gente sabe que existem transtornos que levam a pessoa a se tornar consumista, comprar sem medida. Eu conheço a história de uma pessoa que é filha única e que, desde pequenininha, a mãe dela levava ela na loja para comprar uma blusa. E ali tinha um modelo, 4 cores. Ela não conseguia escolher, então ela levava as 4 cores. Na verdade, ela só usava uma e as outras 3 depois ela doava. E ela foi crescendo dessa maneira. E hoje ela é adulta, formada, trabalha, mas ela não consegue escolher nada disso. Nada, em relação a nada. Então, se ela chega na loja, ela ainda compra 3 sapatos iguais, só mudando a cor. Às vezes ela não vai usar nenhum dos 3, às vezes ela vai usar um só. Comida, a mesma coisa. Ela compra várias para poder experimentar um pedaço de cada, ou às vezes ela só vai experimentar um e o restante ela vai dar para as outras pessoas. Será que essa nossa história de vida, inconscientemente ou talvez até conscientemente, influencia aí na nossa história, não na história, mas no comportamento de consumo? Influencia, com certeza. Eu acho que principalmente essa parte de comércio food, porque tanto a comida quanto a bebida, ela tem uma total conexão com a forma com qual a gente se comporta. Então, quando a gente fala de um comportamento que ele foge do padrão, lógico, é muito natural que a gente sinta mais fome num período após o trabalho, que a gente já esteja mais cansado, com mais sono. Algumas pessoas, elas têm uma baixa de atenção após o almoço, né, ou logo no fim da noite. São comportamentos padrões. Mas existem comportamentos no momento da compra que fazem a gente entender que aquilo ali está fora, né, e existe um distúrbio, inclusive, naquela situação, que é em que momento eu como? Sim. Como que eu percebo no meu corpo os momentos em que eu estou sempre ali pedindo isso daqui. Então, geralmente é quando a pessoa está ansiosa ou ociosa ou se sente triste, aí ela acaba descontando, né, naquilo. O exemplo que você deu, ele tem muito mais a ver com uma pessoa que foi criada sem a necessidade de ter que decidir, sem a necessidade, talvez, de só tem como comprar um, então a gente tem que decidir agora. E isso não foi ensinado, talvez, no momento que deveria. Exato. E aí você cresce sem ter que decidir nada. É melhor eu levar tudo, e aí eu deixo para escolher em casa, e aí em casa você percebe que, na verdade, você não precisava de nada daquilo, né? Então, o comportamento, ele, de fato, ele é muito ligado aos nossos desejos, às nossas emoções. Então, eu acho que é importante, quando você percebe que algo tá fugindo do normal, identificar o que você está sentindo, como que o seu corpo está reagindo no momento em que você está reproduzindo aquele padrão. Quais são os momentos do dia em que eu quero comer, mesmo depois de já ter saciado a minha fome? Sim. Uma coisa é você saciar a fome, outra coisa é você comer. Exato. Né? Tem gente que come sem estar com porque você está com emoção, exatamente. Então, acho que é o principal, assim, a gente entender de qual sentimento a gente está imbuído naquele momento que a gente faz uma compra, que a gente bebe uma bebida alcoólica que não está afim, por prazer, ou enfim, seja lá pelo motivo que seja. E o neuromarketing voltado para as crianças? Será que crianças também fazem compras inconsciente? Ou só vai e pede porque viu que o amiguinho tem? Alguma coisa do tipo?
Então, esses comportamentos, eles são justamente ensinados na infância, né? Tudo que a gente aprende quando criança e a nossa percepção de valor, a forma com qual a gente pede, deseja, é a maneira com qual a gente vai crescendo e reproduzindo isso. Então, as marcas que atingem crianças, elas sabem trabalhar muito bem o inconsciente delas no sentido do desejo e da necessidade. Sim. É muito natural, por exemplo, um vendedor de brinquedo na praia, ele mostra primeiro para a criança para depois oferecer para os pais. Para os pais. Ai, que raiva, né? Que dá isso. Exatamente. Essas gôndolas, né, de supermercado, né, que eu citei anteriormente, né, você rodou ali com a criança o mercado inteiro. Ah, eu quero isso. Coloca no carrinho e tira. Coloca no carrinho e tira. Ali é um momento em que você tem que parar. Não tem para onde você ir. Você está numa fila de pagamento. O que eu tenho que fazer agora? Então, aqui eu coloco todas essas coisas coloridas para aquela criança e vou oferecendo. Assim como é também no digital, né? Sim. Pelo comportamento de um vídeo que a criança assiste, ele vai oferecendo tudo dentro daquele padrão. Exatamente. E uma coisa vai repetindo a outra. Então, isso já é trabalhado desde muito cedo, né, na mentalidade e no comportamento das crianças. E a influência cultural e também social na decisão de compras? Eu vi no seu Instagram que tem um vídeo de você lá nos Estados Unidos com a caixa do elefante, hora do noventão, não lembro, andando. Todo mundo deve ter parado, perguntado o que era aquilo. Mas você que já esteve lá fora, estava até levando a sua marca para mostrar lá fora, você acha que tem essa influência cultural também? Tem também. Eu vim agora de uma viagem maravilhosa. Na verdade, eu gosto de levar essa caixa para passear, porque eu falo que através... Gente, levar a caixa para passear. Eu levo a minha caixa para passear, porque eu acho assim... É através dela que eu consigo fazer tudo isso, sabe? É através dela que eu consegui me realizar, inclusive fazer essas viagens. Sim. Então, já que ela me leva tanto para passear, agora eu vou passar a levá-la junto comigo dentro da mala. Então, é sempre um problema. Tem que dobrar, né? Eu sempre tiro alguma coisa da mala, mas a minha caixa, ela não falta. Fica. Ela não falta de jeito nenhum. E aí, acabou agora virou uma brincadeira, né? De já encaixar ela dentro da mala para eu levar ela para alguns pontos turísticos, eventos, inclusive, né? Que a gente vai muito. Inclusive, semana que vem a gente vai em um agora e eu já tô... esse espacinho aqui é para caixa, é dela. Ela vai na mala, ela vai toda dobrada, mas ela vai. E é legal, assim, para dentro desse mercado, de justamente... Eu acho que a gente sempre influência para as outras pessoas. A gente, quando está num papel de liderança, a gente tem uma obrigação, eu acho, de ser exemplo e, principalmente, sendo líder, sendo mulher, sendo mãe, ter a consciência de que eu ocupo um papel de inspiração para muitas pessoas, como muitas pessoas são inspiração para mim, obviamente. Sim. Então, eu acho que essa também é uma maneira de também você criar um gatilho no público que te assiste e falar que eu cheguei ali através dessa pizza e que é possível. Através do trabalho, do empenho, de todo o comprometimento que a pessoa coloca mesmo de energia dentro daquilo que faz para poder fazer com excelência. E teve muita pergunta? O que é isso? Que caixa é essa? Sempre tem. Parece a caixa de uma pizza, mas está muito grande. Sempre tem. E aí inclusive, da última viagem, era onde estava acontecendo o Mundial, né, de clubes. Então, tinha muito brasileiro e tinha um cliente lá. Olha. Que falou, gente, eu não acredito que a elefante está aqui. Eu falei, pois pode acreditar. Chegamos. Ela está em todos os lugares. Chegamos. Ele não perguntou, não, mas e a pizza? Só veio a caixa? Sempre assim, mas só tem a caixa. Eu falei, só tem a caixa. A pizza não veio. Fazer o quê? No final do programa, a gente vai mostrar a diferença de uma pizza normal para uma pizza do elefante. E é possível driblar o inconsciente e fazer compras mais conscientes? A gente já sabe assim, no mercado é bom você não ir com fome, come antes de ir. Tem outras estratégias para que a gente consiga driblar aí o inconsciente? Então, eu acho que assim, as próprias plataformas de venda,
elas já criam bastante categorias, até para que o consumidor ele tenha, de fato, assim, um consumo mais consciente, no sentido de você já ter seus últimos pedidos na loja, quais são os horários que você compra, então ele geralmente já vai te oferecer dentro daquele período. Eu acho que é uma maneira de te atender de maneira mais fidedigna. E eu acho que isso, de certa forma, já até responde o que nós falamos anteriormente, que é ter consciência, primeiramente, de como está a tua situação emocional antes de fazer aquela compra. Porque quando você entende e identifica que eu compro quando eu me sinto fragilizado, eu compro quando eu me sinto feliz, você já consegue tomar decisões melhores, né? Então, você já, inclusive, identifica gatilhos, porque, infelizmente, eu estou te falando aqui que eu utilizo gatilhos para criar uma recorrência para o meu cliente e fidelizá-lo. Mas nós sabemos que nem todo o mercado funciona assim. Então, existe também quem utiliza gatilhos para enganar, para ludibriar o cliente. Sim. Então, você também, quando você identifica essa emoção, você consegue ter mais consciência e identificar esses gatilhos que vão te levar à enganação de maneira mais lógica e mais rápida. Então, basicamente, o autoconhecimento. O autoconhecimento, sempre. Sempre. Eu acho que para todos os Essa assuntos psicologia, né? que a gente traz aqui no podcast, a gente chega à conclusão que o autoconhecimento é fundamental. É isso. Você se conhece, você sabe quando que você tá com fome, quando que não tá. Se você tá feliz, você compra, ou quando você tá triste, que você compra, né? Meu caso, Laísa, se eu estiver triste, tendo um mau dia, não me leva numa loja de roupa que eu não vou gostar de nada. É isso. Eu vou achar tudo feio. Então, é melhor eu sair quando eu estiver triste. Quando eu tô feliz, me deixa em casa. É isso. É quase isso. Isso, meu marido pegar isso, já era, Tássia. Já era, já não me leva mais. Nunca mais vai ao shopping. Nunca mais vai ao shopping feliz, só vai triste, porque a gente sabe que você não vai gastar. Agora, olha a pergunta. A embalagem de um produto realmente muda a percepção do valor? Muda a percepção, né? Há 3 meses atrás, inclusive, a gente fez uma modificação nas nossas embalagens. E agora a gente tem utilizado... Todos os meses a gente tem usado as datas, né, promocionais para a gente poder conversar com o cliente nesse sentido. Porque algo que me incomodava muito era como vai ser o meu contato com o cliente uma vez que eu sou só delivery. Sim. Né? E muitas vezes cara a cara. Você trabalha com um motoboy terceirizado, que nem tem, né, a identificação da sua empresa e tudo mais. E aí, como que é o meu contato com o cliente, assim, de maneira tão distante? É a embalagem, né? Então, através da embalagem, você conversa muito com o cliente. Quais são as cores que você coloca? Por exemplo, a gente desenhou agora na nossa pizza brotinho, que geralmente são as pizzas de chocolate, e geralmente quem pede esse tipo de pizza é quem tem criança em casa, um labirintozinho atrás, porque enquanto a criança está comendo, ela também vai brincar. Então, o ponto da embalagem, ela não é só para transportar aquele produto. Você consegue conversar muito com o cliente naquele sentido. Então, ali você consegue colocar um QR Code, por exemplo, para ele te seguir nas redes sociais, se ele não te segue. Sim. Você já pode colocar um número de telefone, que é onde ele vai pedir posteriormente, mais uma vez. Você pode fazer como a gente fez, né? Essa brincadeira na caixa em que você recorta a cabeça e consegue colocar a cabeça ali para que ele participe, né, daquela configuração do layout. Sim. Então, são formas, né, de você conversar com o cliente e trazer ele para dentro do universo da sua marca. É isso. Agora, vamos mostrar pra vocês o tamanho de uma pizza normal. Normal, tá, gente? Normal, aquela que você pede aí pra 4 pessoas, 5 pessoas na sua casa. Essa aqui. Segura ela aí. Segura essa daí. Olha, essa, inclusive, é uma promocional que a gente fez agora para julho, que foi pro mês da pizza. A nossa embalagem dessa marca é uma embalagem vermelha, é completamente diferente. Essa foi uma embalagem, de fato, criada para o mês da pizza. Então, a gente trouxe o cliente para ser o pizzaiolo do dia. Sim. Pizza é minha religião, mês da pizza, pizza gigante. Ai, gente, não, para. Tá escrito hoje é dia de gigante. Acho que não é não, Tássia. Essa daí não é não. Ah, e aí, que bonitinho. Aqui, olha, você consegue
fazer o destaque. E a criançada deve amar isso daí. E aqui você encaixa essa cabeça e eu sou hoje A a pizzaiola do dia. oferecendo a pizza para a família. Exatamente. Que legal. Esse é um ponto de contato importante com o cliente que, para quem trabalha, né, como a gente só delivery, não consegue encantar de outra maneira. Então, Sim. a embalagem é algo que a gente tem tido um olhar muito diferente em relação a isso. Sim. E essa é uma pizza de tamanho tradicional, Mas tá dizendo ali que é gigante. de 40 centímetros. Eu discordo. Eu discordo. Agora mostra o Será? elefante. Olha só. Tá saindo até do enquadro. Aí, foi. Gente, essa é a pizza de 90 centímetros. Essa daí é da elefante. Olha o tamanho. Vai dizer que isso passa numa porta normal de casa. Não passa, tem que dar aquela inclinadinha pro lado. Tá, você pode voltar. Agora você pode voltar. A Tássia com a caixa viajante dela, que entra na mala e ela leva para todos os lugares, até mesmo em forma de gratidão, né? Exatamente. Você me deixou vir viajar, eu trago você junto comigo. Agora eu tô levando ela para passear junto comigo. E é isso, gente. Olha, não é só caixa, tá? Isso aqui também tem um sabor incrível. A gente já tem até as nossas favoritas. Tem uma calabresa especial que, meu Deus, o que é aquilo? Gente, a gente já tem até as favoritas. O sabor, o cheiro, quando vai chegando em casa, é perfeito, é maravilhoso, né? Tássia, deixa pra gente sua rede social. Tássia.lima. Aborda bastante sobre neuromarketing lá, fala bastante sobre as vendas, sobre como vender é uma ciência e como que a psicologia ela está inserida dentro desse universo. É isso aí. Olha, gente, hoje foi divertido. Eu acho que eu vou terminar o programa de pizzaiola. Gostei dessa caixa? Adorei. Adorei. Você que esteve aqui com a gente até esse finalzinho do programa, curtiu o programa de hoje? Esse foi muito especial. E a gente espera você aqui no próximo episódio do Psicologia e Propósito. Não deixa de passar lá no nosso Instagram, Psicologia Propósito, e também no nosso canal do YouTube, Psicologia e Propósito. E ó, compartilha com um monte de gente esse episódio de hoje, principalmente as pessoas que estão aí ligadas com essa parte de empreendedorismo, que elas vão conseguir entender um pouco mais a respeito do neuromarketing. Até a próxima, fica com Deus!